Hoje a gente fala sobre mitos e verdades sobre menstruação, quantas crenças, né? E hoje a gente liberou o primeiro episódio da websérie Menstruação, Resgate da Sabedoria Feminina. E esse primeiro episódio é justamente para explicar por que a menstruação ainda é um tabu no mundo. E isso não é só por nós não conhecermos a menstruação, mas existe um interesse do sistema que a gente vive de que a gente não conheça o corpo. E a mulher conhecer o próprio ciclo, entender o significado da menstruação de verdade, que está muito além só de um sistema biológico, para procriar, dá poder. Dá principalmente poder de decisão e escolhas sobre o nosso corpo. E aí quando a gente entende, a gente vai começar a dar muitos nãos para o que o sistema nos oferece, especialmente para a indústria farmacêutica e até para vias de tratamento cirúrgicas que hoje a gente entende que não são necessárias. Quantas mulheres estão perdendo o útero em histerectomia por diagnósticos que não necessariamente acarretariam na retirada de um útero, né? E aí quando a gente começa a entender, conhecer o corpo, a gente começa a fechar as portas para esse sistema, né, que nos deixa reféns dele. Então, quem ainda não se cadastrou para assistir o episódio 1 já está liberado. O link está na bio, é só lá e fazer o cadastro que você já vai receber esse episódio no meu e-mail de boas-vindas. E você vai ter ali muito conteúdo, dicas práticas para reduzir o seu fluxo menstrual, para evitar candidíase, uma série de coisas. Quarta-feira a gente libera o segundo episódio, que é por que o teu ciclo é um mapa comportamental, como é que você usa isso. E no terceiro você vai dar o start e colocar em prática, porque eu vou ensinar como começar o seu diário do ciclo. Então não percam, tá? E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades aqui da menstruação, e eu vou começar com um antiquíssimo, mas que me perguntam até hoje, se tem problema lavar o cabelo quando tá menstruada. Eu não cresci ouvindo isso. Mas depois que eu já fiquei menstruada e que eu já tinha lavado o cabelo várias vezes sem nunca ter ouvido esse mito, eu comecei a ouvir algumas mulheres falando: ai, mas você lava o cabelo menstruada, não pode. Bom, eu já tinha lavado várias vezes, não tinha acontecido nada na minha vida, nem no meu corpo. Então eu falei, eu acho que isso daí é mito, e é mito. Ah, por que não poderia lavar o cabelo quando está menstruada? Bom, gente, existem várias crendices ou mitos antigos, né? Ah, não pode lavar o cabelo porque faz mal, não pode lavar o cabelo porque é um momento de menstruação. Eu não sei de fato por que inventaram isso. O que eu posso dizer, e não é crença, agora é uma verdade sobre menstruação, é que quando nós estamos menstruadas, a nossa glândula pineal, que está bem aqui em cima, bem conectado ao nosso chakra coronário e que nos conecta a um plano espiritual, a uma consciência, algo muito maior do que a mente pode alcançar, fica mais suscetível, fica mais sensível e capta coisas como se fosse um radar, uma antena, sabe? As dicas também são válidas para quem usa anticoncepcional, sim, porque aí você vai começar a entender o quanto é importante sair dele, o que você está perdendo em usar o anticoncepcional e quais são as alternativas para sair do anticoncepcional. Seja porque você utiliza por ter algum problema ginecológico, cuja pílula foi recomendada, e eu já adianto, existem alternativas sem precisar da pílula, ou seja porque você tem medo de engravidar. Então é super importante, tá? E você vai poder aproveitar muitas dicas, inclusive a que eu dou no final do episódio de hoje. Mas recapitulando, eu vou contar uma história aqui pra vocês sobre essa história da pineal, que é bem recente. Eu já falei aqui algumas vezes que parte das mulheres que ciclam naturalmente, já fazem diário do ciclo, já passaram pelo meu workshop, conseguem identificar que a sua intuição, ela tá muito mais aberta no período pré-menstrual ou menstrual. Algumas mulheres no pré, outras no menstrual, outras variam e a gente muda, né? Então eu me lembro que mesmo quando eu tomava a pílula, é uma informação importante, eu tinha uma intuição forte antes do sangue, aquele sangue da parada da pílula vir, né? Que não é menstruação. De alguma maneira eu percebia que eu tinha leves... como que eu posso dizer? Um relampejar da minha intuição. Quando eu parei com a pílula, eu percebi isso muito mais amplo e funcionando muito mais forte, né? Mas eu tinha essa intuição no período pré-menstrual
Hoje em dia eu tenho mais no menstrual. No menstrual. No pré vem muitos insights, coisas para eu olhar a meu respeito, eu fico ligada, algumas memórias de coisas que eu passei e que eu falo, por que eu tô lembrando disso? E eu sei que não é à toa, porque eu tô no período pré-menstrual, tá querendo me mostrar alguma coisa, né? Agora, o que a pineal tem a ver com a intuição? A intuição é a terceira visão, né? E de alguma maneira isso aqui conversa com o nosso centro energético uterino. Mesmo para quem não tem útero, quem já passou por uma esterectomia, né? E a pineal nos liga a um plano espiritual. É como se fosse um caminho com a espiritualidade. Inclusive existem estudos que dizem que a glândula pineal ela é real, tá, gente? Eu não tô inventando. Ela é verdadeira. O que você pode duvidar é se realmente ela faz essa conexão com a espiritualidade. Mas, por exemplo, quem já tem uma busca espiritual, já tomou ayahuasca, já fez algumas terapias alternativas ligadas à espiritualidade, já sentiu o poder da pineal. Existem alguns estudos que provam que o uso do flúor petrifica a pineal, impedindo que ela nos dê uma expansão de consciência, uma percepção da consciência maior, né? Pode ser uma teoria da conspiração, porque o flúor vai na água tratada, né? Então a gente abre a água da torneira com flúor e aí parece que é um complô para nos deixar como robôs no mundo, porque eles colocam flúor lá no tratamento de água e tá todo mundo ficando com a glândula da consciência petrificada. Por outro lado, o estudo prova, é real, né? Então, por isso que tem muita gente já que não usa a pasta de dente com flúor, né? Mas tem flúor em quase tudo e o flúor realmente segura as cáries, não tem outra coisa, né? Então, é ter informação e saber como lidar com ela com responsabilidade. O que eu ia falar pra vocês sobre a glândula pineal estar aberta durante a menstruação é que teve uma fase, um período atrás, que uma pessoa lá do meu passado, alguém com quem eu tive um affair lá, há mais de 10 anos atrás, ressurgiu. É uma pessoa que eu tenho um diálogo um pouco distante, a gente se conhece de infância e tal. E aí a gente estava combinando de se encontrar, né? De ficarmos juntos, a gente já teve essa experiência, né? E aí tudo estava combinado e no pré-menstrual tava ponta firme, ok, vamos nos ver. A minha menstruação desceu bem no dia desse encontro. E, gente, o que eu vivi naquele momento, conscientemente hoje, uma coisa que eu não tinha vivido mais, foi assim, parece que automaticamente a minha pineal, o meu radar, a minha antena, literalmente, virou a minha consciência para outro lado, me mostrando que eu não podia me conectar com aquela pessoa mais. Foi muito nítido. Meu corpo falou comigo quando a menstruação desceu, a minha consciência falava comigo e parece que assim, abriu uma série de constatações a respeito da pessoa, da minha relação com a pessoa, do momento que eu tô, que a pessoa tá, e que ficou muito claro pra mim que era inviável e ia ser nocivo pra mim me conectar com aquela pessoa de novo. Eu desmarquei o encontro, né? Não vi mais a pessoa e tudo mais. Porque eu senti isso. Então, eu posso dizer que é uma verdade quando a gente recebe uma informação, uma intuição, recalcular a rota quando a gente está menstruada e a gente precisa seguir. Isso é real, né? Agora, uma mentira sobre menstruação também é a crença de que não faz mal a gente ficar sem menstruar. E aí vocês podem me questionar, mas Karime, meu médico diz que não tem problema nenhum. Sim, existe uma boa parte dos ginecologistas que pregam isso e que dizem que não tem problema nenhum a mulher ficar sem menstruar. Para que ficar sangrando todo mês se não vai engravidar? Corta o ciclo logo, né? Gente, não existem provas até hoje, né, de que uma mulher que fica 10, 20, 15 anos com o ciclo bloqueado não vá acarretar problemas ginecológicos. Muito pelo contrário, eu sou uma frente interessada em entender como o corpo reage a diversas circunstâncias quando nós menstruamos. Então eu sou a primeira pessoa interessada em constatar se isso é um mito ou não. E o que eu vejo nesses 8 anos exercendo esse trabalho é que só traz problemas. Se a gente for entender, né, quem está assistindo o episódio 1 da websérie hoje
que vai ter um panorama geral do que realmente é a menstruação, né? E por que as pessoas querem tanto bloquear nosso ciclo, né? Quem já tem esse conhecimento sabe que isso não faz sentido algum e que isso traz problemas. Pois esse sistema, ele foi desenhado para fluir naturalmente durante uma vida fértil, que pode durar 30, 40 anos no corpo de uma mulher. Vida fértil, eu digo, enquanto ela menstrua, que é chamado esse período, né? Então, veja bem, se você tem ovários que estão ali preparados para trabalhar todos os meses, mesmo sem concepção, um endométrio para descamar todos os meses sem concepção, todo um sistema que o criador, ou a força criadora, ou o que você acredite, ou que surgiu aí de dentro da barriga da sua mãe quando você foi gerada, né? É óbvio que se isso for bloqueado, em algum momento o corpo vai gritar de outra forma. E eu vejo direto mulheres com problemas nos ovários após bloqueios consecutivos de inúmeros ciclos menstruais. Porque primeiro, você começa a mexer nos seus hormônios quando você bloqueia. Você bloqueia 3 hormônios naturais muito importantes no nosso corpo, na nossa gana, na nossa vontade de fazer, na nossa libido, na nossa força de vontade, na nossa conexão com dons e talentos, e injeta hormônios sintéticos. O que não faz parte do corpo da biologia, uma hora vai gritar, uma hora vai dar problema. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com menstruação, mas tem a ver com o mercado em que querem colocar a mulher e a autoestima da mulher, que são as próteses de silicone. Hoje já se sabe todas as consequências que acontecem após usar a prótese durante um determinado tempo. Eu trouxe há mais ou menos uns 4 meses atrás a Fiamma, que é uma ex-aluna minha do workshop, que mora na Itália, é uma artista plástica, em que ela conta que depois que ela fez o workshop, ela teve um clique sobre as próteses de silicone que ela tinha que tirar, e ela começou a investigar e eles chegaram em muitos problemas de saúde que os médicos não fazem associação com o uso de prótese de silicone, mas que aconteceram devido ao uso da prótese de silicone, porque é um organismo estranho que está no seu corpo. Tem corpos que aceitam organismos estranhos na boa. E a maioria não, porque o que não é da nossa natureza vai pra fora. Por que tem mulher que não consegue ficar com o DIU muito tempo, usar DIU, sente dor, ou observa que após a introdução do DIU, começou a surgir uma série de problemas menstruais, cólicas e tudo mais? Porque tem corpo que não aceita, né? Então, quando a gente faz e acredita que a gente pode ficar com o ciclo bloqueado, a gente está confiando numa opinião que até certo ponto é colocada como uma autoridade pra gente, que são os médicos. Quando a gente tem informação, quando a gente olha um pouco fora da caixa, a gente pode até desconfiar. Vocês podem estar me ouvindo falar tudo isso, pode até desconfiar. De onde ela está tirando isso? Ela não é médica, como é que ela sabe disso? Mas eu sou uma mulher, né? Uma mulher que sofreu muito com diagnósticos errados, que bloqueou o ciclo 16 anos porque diziam que podia fazer isso, que tomou pílula, tomou injeção hormonal, eu usei tudo que vocês imaginarem e eu tinha um diagnóstico errado ainda, eu nunca precisava ter tomado pílula, né? E com isso eu tive força de buscar outros territórios, outros caminhos para entender de fato o que acontecia no meu corpo e sacar que a pílula estava bloqueando um problema e não curando o problema, né? Então, inclusive, eu falo no episódio de hoje quando a pílula realmente é boa. Porque tem um caso, sim, em que ela é boa. Mas é um mito achar que bloquear o ciclo tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente vê na prática, nas evidências e estudos de caso, é que isso traz problemas de médio a longo prazo. E os principais problemas são relacionados a ovários. Inclusive, muitas descobrem que tem cistos nos ovários quando param de tomar pílula. Tá? E esse cisto já estava lá. Então, olha que bênção que foi para a pílula, além de tudo que ela é. E quando que ela é uma bênção? Vai lá assistir o episódio de hoje que eu tô contando, que tá ali no link da bio, é só fazer o cadastrinho. Não tive apoio de ninguém para deixar de usar hormônios, fui por intuição. Oi, Patrícia, eu também. Eu fui por intuição e quando a gente se abre a algo que realmente vai fazer bem pra gente, as pessoas, as ferramentas, os caminhos surgem, né? No meu caminho surgiram pessoas que faziam trabalhos diferentes dos meus e meu caminho foi tão revolucionário pra mim que olha o que eu faço hoje.
se tornou o meu trabalho, se tornou minha missão, né? Agora, vamos falar sobre mais verdades, né? A menstruação é uma limpeza, gente, sim. Ela não é só um sistema cíclico do corpo. A menstruação ela é uma limpeza emocional, energética, espiritual e física. Por isso que em alguns meses, quando nós estamos muito estressadas, sobrecarregadas, com alguma coisa que está pesando muito na nossa psique e no nosso corpo, a gente vai menstruar antes. A menstruação vai adiantar para aliviar esses campos, né? Mas não quer dizer que quem está com menstruação a cada 15 dias está fazendo limpeza e que escape a limpeza. Aí são outras coisas para olhar, né? A Ana Paula está dizendo aqui, sempre passei muito mal quando tentei usar a pílula. Algumas mulheres relatam isso e para mim é uma proteção já, né? Porque quando a mulher fala não posso usar pílula, não me dou, os médicos são obrigados a procurar uma outra alternativa. E se eles não encontram uma alternativa, a mulher é impulsionada a buscar, que foi como o que aconteceu comigo, né? Eu fui impulsionada e como tantas aqui são. Né? Meu médico queria que eu continuasse tomando pílula, mas decidi não tomar mais. Com 13 anos fui diagnosticada com SOP. Dificilmente você tinha SOP, tá? Eu falo muito sobre os erros de diagnóstico. E SOP é o recordista. Eu também fui diagnosticada com SOP com 16 e estava errado. E acreditei nisso até 31. E eu digo que se pelo meu curso passaram, meu curso fechado, workshop online, né? A gente tá agora com a websérie gratuita. O workshop eu abro inscrições em seguida do final da websérie. Para quem quiser vir e aprender tudo isso que eu falo e colocar em prática mesmo na própria vida. O que eu vejo é que eu já tive mais de 3.000 alunas, eu só tive uma com SOP de verdade. Todas as outras milhares que vieram acreditando que tinham SOP descobriram que nunca tiveram SOP. Né? E dentro do curso tem também a fala da ginecologista, a doutora Tatiana, que ela faz uma live comigo, eu coloquei lá editada, onde ela fala por que existem tantos erros de diagnóstico, especialmente com SOP. Então, seja amor para ter amor, eu já digo de antemão que dificilmente você tem SOP até por ver a sua carinha aqui na foto bem pequenininha, tá? Oi, a Bel tá aqui, seja bem-vinda, a Bel da Ginecologia Natural, super conhecedora de tudo isso que eu falo, né? A Denise tá falando aqui, ó, verdade, eu me sentia sobrecarregada e meu ciclo estava vindo de 20 em 23 dias. Sim, por isso, porque isso é uma verdade, isso não é um mito, isso é uma limpeza, né? E vem pra nos ajudar. E às vezes a gente, por falta de conhecimento, fala, putz, minha menstruação adiantou, que saco. Não, a tua menstruação veio pra te ajudar. Ela veio para te ajudar a aliviar tudo isso, né? A Patrícia está dizendo aqui, meu fluxo reduziu com os absorventes de tecido, 100% algodão, mas ainda tenho muitos dias de pinga-pinga. Os dias de pinga-pinga tem muito a ver com os seus comportamentos e com a sua alimentação. Isso a gente também trata na websérie, eu falo, mas é dentro do workshop que você aprende mesmo a usar o seu ciclo como mapa comportamental e entender porque fica no pinga-pinga. Eu também tenho. Pinga-pinga, isso tem uma explicação. Então, recomendo que venha assistir o episódio 1 que já tá liberado hoje também, tá, Patrícia? E quando a menstruação atrasa? Pode ser teu comportamento, teu ritmo de vida, pode ter questões emocionais, sim, eu também falo um pouco disso no episódio de hoje, ao longo da websérie. Até no terceiro episódio eu falo, porque no terceiro, que vem sexta-feira, eu ensino como começar a fazer o diário do ciclo, né? Ele fecha já com vocês colocando as coisas em prática. Então, tem muitos detalhes aí para avaliar, né? Qual que é o papel da ginecologia emocional? Tornar as mulheres autônomas em reconhecer tudo isso. Para que a gente possa bater no peito e dizer meu corpo, minhas regras e discutir as vias de tratamento, de condução com determinados quadros ginecológicos, né? A gente poder dizer, não aceito a pílula, não quero pílula porque eu já sei que não vai resolver o problema, para um médico, tem dois caminhos. Ou esse médico vai acolher, ele está um pouco aberto e vai respeitar e te ouvir, ou ele vai dizer que você não pode ficar sem pílula e aí você vai procurar outro. E é assim que a gente vai mudar a demanda e a maneira dos ginecologistas nos atenderem, que não são todos, mas a maioria ainda é muito cartesiana em seguir, não vou dizer nem literatura médica, mas literatura, a lavagem cerebral da indústria farmacêutica, é muito comum isso acontecer. Então, a gente entender disso é um direito de nascimento, é importante e nos coloca numa posição de diálogo.
mais assertivo com os profissionais que nos atendem. E quando a gente entende tudo isso, a gente sabe que recorrer a uma alopatia é para resolver o sintoma. O que a gente precisa olhar mesmo é onde está o problema, é na raiz emocional e curar a vida, né, gente? Minha nossa, eu comecei a tomar remédio com 13 anos por causa da SOP. Lá eu comecei com 16, foi a mesma coisa, né? E eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente aqui na ginecologia emocional que foi o mesmo caso que o seu. Foi diagnosticada errado com 13 anos, não tem SOP, e depois de 4 anos apareceu um cisto na mama. Imagina, a menina com 16 com cisto na mama. Um nódulo, e foi retirado, era benigno, mas foi do uso da pílula, né? Eu tomo glifage para tratar o ovário policístico e não tomar anticoncepcional, mas o ovário, se é realmente ovário policístico, se foi diagnosticado através de ressonância ou de uma bateria de exames com endocrinologista, que é só assim que a gente tem mesmo, o ultrassom não é válido, o ultrassom sempre dá SOP e não é SOP. O tratamento não é esse, o tratamento é através de modulação hormonal, tá, Aline? É procurar, primeiro, se o diagnóstico está correto, se foi por ressonância mesmo ou se foi por bateria de exames com endócrino. SOP por ultrassom é equívoco na certa, 90%. E mesmo que dê, o médico tem que pedir ressonância para ter certeza que é, porque o que mais acontece é erro por diagnóstico de ultrassom, né? E aí, se for, procurar um nutricionista especializado em modulação hormonal, tá? Meu médico disse que não sabia o que nasceu primeiro, minha obesidade ou a SOP. Então, fica o mesmo recado, SOP só é 100% certeiro o diagnóstico se foi feita a ressonância magnética ou bateria de exames com endócrino. Se foi só ultrassom, não dá para considerar, tá? É aí que tá o erro, considerar só o ultrassom. Comecei a tomar de 12 a 13 anos, porque sentia muita cólica, mas o médico nunca me disse o porquê das cólicas. Vem assistir o episódio 1, assiste o 2 e o 3, que vão ser liberados quarta e sexta, para você entender que as cólicas têm significado. Tem a ver com a alimentação, mas tem a ver com seus comportamentos também, tá? E sobre inflamação vaginal constante, o que pode ser? Um recado da sua vagina sobre a sua sexualidade, tá? Vem assistir a websérie com a gente. O link tá ali na descrição do perfil da Ginecologia Emocional. Hoje tá liberado o episódio 1 de graça para todo mundo assistir, o 2 quarta e o 3 sexta. Fui diagnosticada com 12 anos, a médica me deu pílula. Engordei 10 quilos e fiz um protesto em casa. Ninguém ia tomar, minha mãe pirou. Mas acabou me levando em outros médicos. E acho que você nunca tomou pílula mais, né? Tô passando muito mal na TPM, parará. Então, gente, a websérie vai ajudar muito vocês. É praticamente um curso de introdução ao workshop de ginecologia emocional de graça. E o workshop abre as inscrições no dia 3, na próxima segunda, tá? Então fica a dica. O episódio 1 já tá disponível, assistam. Vale a pena. É 1 hora de aula gostosa, bacana, onde eu dou muitas informações e quebro muitos tabus sobre menstruação, ciclo menstrual. Dia 2 vocês vão entender quais são as potências femininas que a gente perde quando a gente bloqueia o ciclo ou que a gente não sabe usar porque a gente não tem autoconhecimento cíclico. E no episódio 3 vocês começam a colocar em prática e a fazer o diário do ciclo para vocês começarem a ter um norte de tudo isso. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui. A nossa ocitocina de hoje já deu o nosso tempo. Amanhã eu tô de volta com mais bate-papo ao vivo com vocês aqui. Logo eu já coloco o tema de amanhã, ok? Vão lá no link da bio, nos stories e já assistam o episódio 1 que já tá liberado para vocês. Beijo no coração, até amanhã e seguimos juntas. Tchau, tchau.